Imagine acordar todos os dias acreditando que está fazendo tudo certo, trabalhando duro, tentando melhorar, esperando que em algum momento as coisas finalmente mudem. Mas os anos passam e, apesar de todo o esforço, a vida continua praticamente igual. O dinheiro parece nunca ser suficiente. As oportunidades parecem sempre aparecer para outras pessoas. E no fundo, surge uma pergunta silenciosa que poucos têm coragem de encarar. Por que algumas pessoas conseguem sair da escassez enquanto outras permanecem presas nela por décadas? A resposta pode ser desconfortável, mas extremamente poderosa. O maior erro das pessoas que permanecem pobres não está no trabalho que fazem, nem na cidade onde vivem, nem no tipo de emprego que possuem. O maior erro está na forma como pensam. Existe um padrão mental silencioso que destrói sonhos antes mesmo de eles começarem. Um padrão que faz oportunidades parecerem impossíveis, riscos parecerem ameaças e mudanças parecerem perigosas. E o problema é que a maioria das pessoas nunca percebe que está presa dentro desse padrão. Se você entender o que vamos revelar agora, existe uma grande chance de que nunca mais olhe para dinheiro, sucesso e oportunidades da mesma forma. Então preste atenção até o final, porque talvez você descubra que o verdadeiro obstáculo que impede a maioria das pessoas de prosperar não está no mundo, mas dentro da própria mente. Durante décadas, pesquisadores e estudiosos do sucesso tentaram descobrir o que realmente diferencia pessoas que constroem riqueza daquelas que passam a vida inteira lutando para sobreviver financeiramente. Um dos estudos mais conhecidos foi conduzido por Napoleon Hill, que passou mais de 20 anos analisando a mentalidade de alguns dos empresários mais bem-sucedidos da história. O que ele descobriu foi algo surpreendente. As pessoas que alcançam grande sucesso não possuem necessariamente mais inteligência, mais educação ou mais sorte. O que elas possuem é uma maneira completamente diferente de pensar. Enquanto a maioria das pessoas olha para dificuldades e imediatamente pensa nos motivos pelos quais algo não vai funcionar, pessoas que prosperam fazem exatamente a pergunta oposta: como posso fazer isso funcionar? Essa pequena diferença parece simples, quase insignificante, mas na prática ela cria dois tipos completamente diferentes de destino. Um leva à estagnação, o outro leva à evolução. Existe uma frase silenciosa que destrói mais sonhos do que qualquer crise econômica. Uma frase tão comum que muitas pessoas a repetem diariamente, sem perceber o poder que ela possui. Essa frase é: isso não é para mim. Sempre que surge uma oportunidade, uma ideia ou um caminho diferente, essa frase aparece como uma espécie de defesa mental. Isso não é para mim. É muito difícil. Não tenho dinheiro suficiente. Não tenho experiência suficiente. Não conheço as pessoas certas. Não tenho talento para isso. E assim, antes mesmo de tentar, a mente já decidiu que o resultado será negativo. Imagine quantas oportunidades já desapareceram da vida de alguém, simplesmente porque essa frase apareceu primeiro. Quantos negócios nunca começaram? Quantos projetos nunca foram tentados? Quantas ideias incríveis morreram ainda dentro da cabeça de quem as teve? O problema não é a falta de oportunidade. O problema é o filtro mental que impede a pessoa de enxergar possibilidades. A maioria das pessoas cresce ouvindo certas ideias sobre dinheiro e sucesso que parecem inofensivas, mas que lentamente constroem uma mentalidade de limitação. Frases como dinheiro não nasce em árvore, pessoas ricas são gananciosas, ou quem nasce pobre, morre pobre, acabam criando um tipo de programação mental extremamente poderosa. Quando uma criança escuta essas ideias repetidamente ao longo dos anos, ela começa a formar uma visão específica sobre riqueza. Dinheiro passa a ser visto como algo raro, difícil ou até mesmo suspeito. O sucesso parece distante, reservado apenas para pessoas especiais ou sortudas. E quando essa criança cresce, ela continua carregando essas crenças invisíveis, tomando decisões baseadas nelas sem perceber. Esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas trabalham duro a vida inteira e, mesmo assim, nunca conseguem sair da mesma realidade financeira. Agora imagine duas pessoas diante da mesma oportunidade. A primeira pessoa pensa imediatamente nos riscos, nos obstáculos e em tudo que pode dar errado.
A segunda pessoa pensa nos aprendizados, nas possibilidades e nas estratégias que poderiam fazer aquilo funcionar. A primeira pessoa provavelmente vai hesitar, esperar mais informações, pedir opiniões, analisar demais e, no final, talvez nunca tome nenhuma decisão. A segunda pessoa provavelmente vai agir mais rápido, experimentar, ajustar o caminho e aprender com os erros. Depois de alguns anos, o resultado entre essas duas mentalidades será completamente diferente. Não porque uma delas era mais inteligente, mas porque uma delas escolheu agir, enquanto a outra escolheu esperar segurança absoluta. E aqui está uma verdade importante. Segurança absoluta quase nunca existe quando se trata de crescimento. Outro fator que mantém muitas pessoas presas à escassez é o medo do julgamento. O medo de que outras pessoas critiquem, riam ou duvidem. Esse medo é extremamente poderoso porque o ser humano naturalmente deseja a aprovação social. Ninguém gosta de parecer ridículo ou de ouvir comentários negativos. Mas existe algo curioso sobre as pessoas que costumam criticar quem tenta algo novo. Na maioria das vezes, essas pessoas nunca tentaram nada diferente. Elas também estão presas em suas próprias limitações. Quando alguém decide sair do padrão, abrir um negócio, aprender uma nova habilidade ou buscar algo maior, isso pode incomodar quem está acostumado à estagnação. Por isso, muitas ideias promissoras são abandonadas antes mesmo de começar. Não por falta de potencial, mas por medo da opinião alheia. Existe também um ciclo psicológico que reforça a mentalidade da pobreza. Primeiro, vem o medo de tentar algo novo. Depois, vem a falta de ação. Em seguida, aparecem poucos resultados, e esses poucos resultados reforçam a crença inicial de que tentar não vale a pena. Esse ciclo pode continuar por anos, às vezes por décadas. Quanto mais tempo ele se repete, mais a pessoa acredita que aquela é simplesmente a realidade da vida. Mas a verdade é que esse ciclo pode ser quebrado. E ele começa a ser quebrado no momento em que alguém decide questionar as próprias crenças. Em vez de aceitar automaticamente pensamentos negativos, a pessoa começa a investigá-los. Será que isso realmente é impossível? Será que alguém já conseguiu fazer algo parecido? Será que existe uma maneira diferente de tentar? As pessoas que constroem riqueza geralmente possuem uma característica em comum. Elas veem problemas como desafios temporários, não como barreiras permanentes. Enquanto algumas pessoas enxergam um obstáculo e param, outras enxergam o mesmo obstáculo e começam a procurar alternativas. Essa mentalidade cria algo extremamente poderoso: movimento. Mesmo que a primeira tentativa falhe, existe aprendizado. Mesmo que o caminho precise mudar, existe progresso. Com o tempo, essa sequência de pequenas tentativas cria algo que a maioria das pessoas chama de sorte. Mas o que parece sorte normalmente é apenas o resultado acumulado de várias ações ao longo do tempo. Outro ponto importante é a relação com o fracasso. Muitas pessoas acreditam que errar significa incapacidade, mas na verdade o erro é uma das ferramentas mais valiosas para quem deseja crescer. Cada erro contém informações importantes sobre o que precisa ser ajustado. Quando alguém decide interpretar erros como aprendizado em vez de derrota, algo muda completamente. O medo diminui, a curiosidade aumenta, e a pessoa começa a experimentar mais caminhos. Essa mudança mental pode transformar completamente a trajetória de alguém ao longo dos anos. Talvez neste momento você esteja se perguntando se realmente é possível mudar a forma como pensamos depois de tantos anos vivendo com certas crenças. A resposta é sim, mas exige consciência. O primeiro passo é começar a observar os próprios pensamentos. Sempre que surgir uma ideia como "isso não vai funcionar" ou "isso não é para mim", pare por um instante e pergunte: isso é um fato ou apenas um medo? Muitas vezes você descobrirá que aquele pensamento não é uma realidade absoluta, mas apenas um reflexo de experiências passadas ou opiniões aprendidas. Quando você começa a questionar suas próprias limitações mentais, algo interessante acontece. Sua mente começa a procurar novas respostas. Em vez de se concentrar apenas nos motivos pelos quais algo é impossível, ela passa a considerar caminhos alternativos. Esse simples processo pode abrir portas que antes pareciam invisíveis.
O que antes parecia distante começa a parecer possível. O que antes parecia impossível começa a parecer apenas difícil. E existe uma enorme diferença entre algo impossível e algo apenas difícil. Agora imagine como sua vida poderia mudar se, a partir de hoje, você começasse a substituir automaticamente pensamentos de limitação por perguntas de possibilidade. Em vez de dizer não tenho dinheiro para isso, você poderia perguntar como posso conseguir os recursos necessários. Em vez de pensar não tenho experiência, poderia perguntar onde posso aprender rapidamente. Em vez de assumir que algo não é para você, poderia perguntar o que preciso desenvolver para chegar lá. Essas perguntas parecem simples, mas têm um efeito profundo porque direcionam sua mente para a ação. Com o tempo, esse novo padrão de pensamento cria uma mentalidade completamente diferente. Você começa a perceber oportunidades que antes passariam despercebidas. Começa a agir com mais iniciativa. Começa a aprender mais rápido porque não tem mais tanto medo de errar. E lentamente sua realidade começa a mudar. Talvez não de forma instantânea, mas de forma consistente. Pequenas decisões diferentes, tomadas repetidamente ao longo do tempo, criam resultados diferentes. A maioria das pessoas passa a vida esperando por uma grande oportunidade que mudará tudo de uma vez. Mas na prática, mudanças reais costumam acontecer de forma gradual. Uma nova habilidade aprendida aqui, um contato importante ali, um projeto iniciado mesmo com medo, um risco calculado assumido no momento certo. Com o passar dos anos, essas pequenas decisões acumuladas criam algo que parece um salto repentino de sucesso. Mas quem olha de perto percebe que aquele salto foi construído lentamente, passo após passo. Existe também outro detalhe que muitas pessoas ignoram completamente. A forma como você fala consigo mesmo todos os dias molda a direção da sua vida. O diálogo interno é uma das forças mais poderosas da mente humana. Se todos os dias você repete para si mesmo que não é capaz, que não tem sorte, que não nasceu para ter sucesso, sua mente começará a aceitar essas ideias como verdades absolutas. Mas se você começa a alimentar pensamentos de progresso, possibilidade e aprendizado, algo diferente acontece. Seu cérebro começa a buscar evidências que confirmem essas novas crenças. Isso não é apenas motivação vazia. É um mecanismo psicológico real. A mente humana tende a encontrar aquilo que procura. Outro elemento crucial é o ambiente. As pessoas com quem você convive diariamente influenciam profundamente sua forma de pensar. Se você está cercado por pessoas que constantemente reclamam da vida, criticam quem tenta crescer e acreditam que nada vale a pena, lentamente você pode começar a adotar a mesma visão. Por outro lado, quando você se aproxima de pessoas que falam sobre ideias, projetos, metas e crescimento, sua mente começa a expandir naturalmente. Isso não significa abandonar amigos ou familiares, mas significa ser consciente sobre quais vozes você permite que tenham mais influência sobre suas decisões. Existe ainda uma habilidade que muitas pessoas negligenciam completamente: aprender continuamente. O mundo muda rápido, as oportunidades evoluem e novas possibilidades surgem constantemente. Quem se recusa a aprender coisas novas acaba ficando preso em um conjunto limitado de habilidades. Já quem desenvolve o hábito de estudar, testar, ler e explorar novas ideias, cria uma vantagem enorme ao longo do tempo. O conhecimento abre portas que antes pareciam inexistentes. Outro ponto que merece atenção é a paciência estratégica. Muitas pessoas desistem cedo demais porque esperam resultados imediatos. Elas tentam algo por algumas semanas ou alguns meses e, ao não verem mudanças rápidas, concluem que aquilo não funciona. Mas quase todas as histórias de sucesso envolvem um longo período de preparação invisível. Anos de tentativa, aprendizado e ajustes antes de qualquer reconhecimento ou recompensa significativa aparecer. Pense em quantas pessoas poderiam ter mudado completamente suas vidas se tivessem persistido apenas um pouco mais. Às vezes, a diferença entre alguém que vence e alguém que desiste não está no talento ou nas condições iniciais, mas simplesmente na capacidade de continuar tentando quando os resultados ainda não são visíveis.
Se existe uma mensagem central em tudo isso, é a seguinte: sua mentalidade funciona como um filtro que determina o que você enxerga no mundo. Se você acredita que oportunidades são raras e que o sucesso é reservado para poucos, sua mente continuará encontrando evidências que reforçam essa crença. Mas se você começar a acreditar que oportunidades podem ser criadas, sua mente começará a procurar caminhos para criá-las. E essa diferença de percepção pode mudar completamente o rumo da sua vida. Agora quero fazer uma pergunta importante. Quantas oportunidades você acha que já passaram diante de você, ao longo dos anos, sem serem percebidas? Quantas ideias foram descartadas antes mesmo de serem testadas? Quantas vezes o medo falou mais alto do que a curiosidade? Pense nisso por alguns segundos, porque muitas vezes o que separa duas pessoas com potencial semelhante não é talento, não é sorte e nem inteligência. É simplesmente a disposição de tentar enquanto a outra pessoa hesita. Se essa reflexão fez sentido para você, existe algo simples que pode ajudar muito mais pessoas a descobrir esse tipo de mentalidade. Primeiro, deixe aqui nos comentários uma palavra que representa mudança para você. Pode ser evolução, coragem ou transformação. Isso ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Segundo, se você gosta de conteúdos que exploram mentalidade, sucesso e crescimento pessoal, considere se inscrever no canal agora mesmo, porque novos vídeos como este são publicados regularmente. E por último, se este vídeo trouxe algum insight importante, deixe um like. Esse pequeno gesto ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos cada vez mais profundos e transformadores. E lembre-se de algo essencial. O momento em que uma pessoa começa a questionar a própria forma de pensar pode ser exatamente o momento em que uma nova vida começa a ser construída.